Cada vez que morro, eu reencarno, mas preciso herdar a identidade e o status da vida anterior. Na primeira vida, fui escravo de um fazendeiro. Trabalhei na terra por 20 anos, até que uma peste deu fim à minha miséria. Na segunda, fui cuidador de cavalos de um senhor cruel. Fui oferecido como sacrifício aos espíritos num ritual, e assim se passaram 100 anos. Eu continuava sendo um escravo sem nenhum cultivo. A única coisa que consegui fazer nesses 100 anos foi aprender a ler a língua deste mundo e roubar um manual de técnica que nem sei se funciona. 10ª vida. Eu e outros 5 escravos estávamos trancados na senzala, esperando a sentença do mestre. Então, um soldado entrou e disse a nós: vocês tiveram sorte. A guerra entre a corte e Donji vai parar por alguns anos. Não precisarão ir para o fronte. Arrumem suas coisas e venham comigo amanhã para a mina a oeste da cidade de Ji. Ao ouvir isso, os outros, no quarto, ficaram radiantes de alegria. Apenas um velho chamado Mai Tian parecia preocupado. O ritmo de trabalho na mina não era algo que alguém da idade dele aguentaria. No dia seguinte, chegamos à mina. Cada escravo recebeu uma picareta de bronze e um balde. Depois, fomos expulsos para dentro da mina. Ao entrar, percebi que não era tão escuro quanto imaginava. Havia pedras luminosas por toda parte. Quando vi aquele brilho azul profundo e a textura fina do mineral, soube que aquilo eram pedras espirituais. Sem dúvida, isso seria de grande ajuda para minha técnica. A técnica divina Polu, que eu ia começar a praticar. Olhei em volta. Os supervisores não entravam para vigiar diretamente. Eles só exigiam que cada um entregasse 5 pedras espirituais do tamanho de uma tigela por dia. Para mim, este era claramente um ótimo lugar para cultivar. Mas no primeiro dia, não fiz nenhuma loucura. Passei a tarde inteira minerando. Consegui apenas 2 pedras. Isso me rendeu um soco do supervisor. Embora você tenha chegado hoje, pelo menos 3 pedras por tarde é o mínimo. Esse soco foi leve. Não espere que as próximas sejam assim. Eu sabia que ele só queria um pretexto para me bater como um treinamento de obediência canina. Queriam criar em mim uma mentalidade de escravo. No segundo dia, entrei na mina novamente. Abri o inventário do meu sistema, pronto para colocar uma pedra que eu ainda nem tinha escavado totalmente. Obviamente falhou, pois a pedra era grande demais. Mas depois de minerada, a pedra entrava com sucesso. Tentei de novo. Escavei a pedra aos poucos, tentando guardá-la no inventário. Finalmente, quando a pedra estava pela metade, consegui guardá-la com sucesso. Consegui! Fiquei radiante. Isso significa que posso economizar metade do meu tempo para cultivar. Em apenas uma manhã, minerei 6 pedras grandes. Sentei-me no chão, segurando as pedras, e comecei a absorver a energia espiritual pela técnica Polu. Só parei quando o sino do supervisor tocou em meio-dia. Eu nem tinha entrado no primeiro nível da técnica, mas o efeito já era notável. Senti minha força bem maior que antes. A dor no corpo que eu sentia desapareceu. Abri o painel de status. De fato, meu cultivo tinha mudado. De nenhum para nível 1 de condensação, de que só restaram 4 pedras no balde, mas não perdi tempo. Preparei-me para levá-las para fora. Mas, quando cheguei no meio do caminho para sair da mina, fui bloqueado por 3 escravos. Garoto, entregue uma pedra e você pode ir embora. Não vamos te machucar. Uma pedra a menos não vai matar ninguém. Dei um sorriso sarcástico. Realmente não mata ninguém, mas com certeza garante uma surra. Ou até tortura. Se eu tivesse 5 pedras, não me importaria de dividir uma, mas agora eu só tinha 4. As consequências seriam bem piores que um soco. Querem pedras? Minerem as suas. Tá cheio delas aqui. Por quê? Querem a minha. Encarei o mais alto deles. O grandalhão não se intimidou. Disse com um olhar cruel: então vamos ter que pegar a força. Hora de ensinar uma lição a esse novato. Lembrem-se, nada de bater no rosto. Naquela mina apertada, uma briga estourou rapidamente. Os outros escravos apenas assistiam. Era um entretenimento raro em suas vidas monótonas. Eu achava que conseguiria derrotar os 3 sozinho, mas descobri que minha força ainda não superava a de um humano comum. Somando ao fato de estar em desvantagem numérica, logo fiquei perdendo. No fim, o grandalhão teve medo de atrasar demais e atrair o supervisor. Então pararam. Consegui proteger minhas pedras. O supervisor, ao notar que faltava uma pedra, me deu apenas um soco no rosto. Mas quem trouxe apenas 3 pedras se deu mal. Além de apanhar, foi humilhado na frente de todos. Nos dias seguintes, eu usava a brecha do meu sistema, metade do tempo minerando, metade cultivando em apenas 4 dias. Eu já tinha levado a técnica Polu ao estágio de grande perfeição. Meu cultivo chegou ao nível 2 de condensação, de que aqueles 3 que tentaram me roubar não apareceram mais. Se voltassem, eu teria confiança para destruí-los. Agora, minerar era fácil para mim. Passava a maior parte do tempo na mina cultivando. Às vezes, quando não me sentia satisfeito, eu tirava mais pedras e cultivava escondido na calada da noite. De qualquer forma, os caras que dormiam comigo dormiam que nem porcos à noite. No entanto, falhei em um detalhe. Eu nunca pensei que alguém me usaria como trampolim para sobreviver. Ao amanhecer, 2 soldados entraram e me imobilizaram. Fui arrastado para uma cela. Lá estava o mestre Shu, o supervisor, os 3 escravos que queriam minhas pedras, e o velho Mai Tian, que dormia no meu alojamento. A voz severa do mestre Shu ecoou: você ousa esconder pedras mineiras? Parece que você está cansado de viver. Ao ver o velho Mai Tian, entendi tudo o que estava acontecendo. Tive vontade de fuzilar o velho com um olhar. Mas a razão me dizia para manter a calma: esconder pedras? Quem teria a habilidade de roubar pedras de lá? Mestre Shu, eu não tenho tal capacidade. Mai Tian suspirou e disse: chegou a essa altura
é melhor confessar. Não tive escolha, a não ser te denunciar. Espero que não me culpe. Os 4 vieram te denunciar por roubo. Se não provar sua inocência, teremos que te sacrificar aos espíritos. O mestre Shu disse friamente. Respondi, sem baixar a cabeça. Eu realmente não escondi nenhuma pedra. Se querem me denunciar, pelo menos deveriam ter as provas, não? Isso é uma falsa acusação descarada. Mai-chan já disse. Você nem teria chance de esconder essas pedras. Provavelmente elas estão com você agora. Bastaria procurar um pouco. No entanto, o escravo grandalhão procurou por um longo tempo, mas não achou nada comigo. Então, o soldado veio reportar ao mestre Shu. Mestre, revistamos o alojamento do escravo e os arredores por completo. Não achamos nenhuma pedra. Como não existem, é óbvio que não acharam lembreios. O grandalhão não se conformou. Ele quase arrancou minhas roupas. Mesmo assim, eles não acharam nada em mim. Fomos enganados por esse velho. Você nos arruinou. Você nos destruiu. O grandalhão agarrou o pescoço de Mai-chan com raiva. Regra: denúncias entre escravos. Se o acusado provar que é inocente, o delator recebe o mesmo castigo. Isso não é possível. Não é possível. Eu vi com meus próprios olhos. O velho Mai-chan estava em choque e desespero. Barulhentos, o mestre Shu não aguentava mais. Assim que ele falou, sua mão direita brilhou como uma lâmina de corte. Senti uma flutuação de energia espiritual. E então, um vendaval cortante surgiu. A lâmina passou pelo pescoço dos 4 escravos. Os 4 que gritavam agora estavam decapitados. Mestre Shu limpou o sangue da mão, completamente indiferente, e ordenou aos soldados: limpem essa sala. Logo sobraram apenas eu e o mestre Shu. Após um longo silêncio, ele disse: você tem a capacidade de roubar essas pedras, certo? Neguei. Na hora. Impossível. Eles disseram aquilo apenas para me ferrar. Mestre Shu, por que acreditar nisso? Eles queriam te matar. Poderiam ter inventado qualquer outro motivo. Mas, se disseram que você roubou as pedras, deve ter sido por algum motivo. Só que eles são muito fracos. Não tiveram competência para achar. Mesmo que o senhor diga isso, eu realmente não tenho tal habilidade. Você ainda não entendeu uma coisa? Eu não me importo se você tem habilidade ou não. Você precisa me arrumar essas pedras. Senão, o seu destino será o mesmo deles. Não recuei. Uma tartaruga velha de 100 anos? Como poderia ser intimidada tão facilmente? Então, mestre Shu, pode começar. Eu realmente não tenho esse dom. Acha que matar você vai me dar trabalho? Me arrume as pedras. Ou será torturado até a morte. Você só tem essas 2 opções. O mestre Shu acumulou energia na mão. Uma lâmina de vento ainda mais poderosa do que a anterior começou a se formar, com o meu cultivo atual, contra esse tipo de ataque. Eu quase não tinha saída. Foi aí que entendi por que a técnica Polu era apenas de classe baixa. Vou tentar o meu melhor. Não senti que me dobrei. Apenas analisei a situação com clareza. O que aconteceu depois foi bem simples. Ao voltar para a mina, usei o nome do mestre Shu, e o supervisor parou o chicote na hora. Entrei na mina e comecei o trabalho do dia, naquela noite, na sala do mestre Shu, quando ele viu as pedras espirituais. Ficou completamente agitado. Dei um sorriso. Mestre Shu, é apenas uma pedra. Vale toda essa agitação? Que você sabe? Sabe o que é isso aqui? Lá fora, uma pedra do tamanho de um punho. É o suficiente para falir muita gente importante. Esquece. Por que estou te explicando isso? Você é apenas um escravo desprezível. Percebendo sua falta de postura, Shu forçou novamente aquele seu ar de superioridade. Mestre Shu, acho que já provei que consigo trazer essas pedras para você. Portanto, acredito que meu tratamento deva ser melhor que o dos outros escravos. O quê? Você quer dizer? Shu franziu o senho. Não quero mais dormir no mesmo lugar que os outros escravos. Preciso de um quarto só para mim. E não quero desperdiçar todo o meu tempo dentro daquela mina. A cada 5 dias trabalhados, preciso de 2 de descanso. Você está fazendo exigências para mim? Shu me encarou com fúria. Você tem muita coragem. Tem coragem de repetir o que disse? Eu tenho. Exijo esse tratamento. É o que eu mereço. Está querendo morrer? Xuxing explodiu em um instante e encostou a mão em forma de faca no meu pescoço, sentindo a lâmina contra minha garganta. Percebi que Xuxing não era tão forte quanto imaginei. Sua constituição física é muito fraca. Se eu aprimorar meu cultivo, não será difícil lidar com ele. Se você quiser, pode me matar. Tenho certeza de que nunca encontrará alguém como eu, capaz de extrair minérios daquela mina para você. Você também perderá sua chance de ascender. Tudo bem, vejo que você não teve uma vida fácil, como eu esperava. Xuxing acabou aceitando minha exigência. Afinal, alguém com talentos especiais, como você, realmente merece um tratamento superior ao dos escravos comuns. Mas isso levará algum tempo. Prometo que em 1 mês terá o tratamento que deseja. Respondi com indiferença. Até que eu receba esse tratamento, não entregarei muitos minérios. Este mês, só lhe darei 10 pedras. Ao ouvir isso, o rosto de Xuxing mudou imediatamente. Ele cerrou os dentes e disse: certo, com Xuxing como meu escudo, minha vida tornou-se bem menos sofrida. Pelo menos os capatazes não ousavam mais me bater. Durante este mês, progredi rapidamente, com a ajuda das pedras espirituais. No mês seguinte, eu já havia levado a técnica divina Polu ao 2º nível de perfeição. Meu cultivo já estava no 4º nível do refinamento de que, nessa altura, até meu corpo começou a mudar. O contorno dos músculos já era visível a olho nu. Xuxing também progrediu muito. Ele não só passou na avaliação do reino, como também subiu de posto militar. Tornou-se o vice-centurião da guarnição da mina. Escute,
Se quer um tratamento melhor, terá que se tornar meu servo pessoal. Isso é diferente dos escravos comuns. Mesmo que eles tentem algo, terão que me respeitar. Perguntei em dúvida. Isso não chamará a atenção de outros? Sendo seu servo, ainda terei que ir à mina todos os dias. Não se preocupe com isso. Saiba apenas que não haverá problemas. Venha comigo. Xuxing me levou até o capataz responsável pela minha mina. Ele declarou que eu agora era seu servo pessoal e que às vezes teria tarefas para mim diante do novo vice-centurião. O capataz não ousou ofendê-lo. Concordou prontamente, balançando a cabeça. Depois, Xuxing me levou a um alojamento de 10 metros quadrados. Para mim, era mais do que suficiente. Suas exigências foram cumpridas. Agora, é melhor você fazer a sua parte. 20 pedras por mês. Garanto que não faltará nenhuma... Pensei comigo mesmo. E nem sobrará uma... Minha resposta satisfez Xuxing. 20 pedras espirituais por mês. Já eram o suficiente para o uso dele. Talvez até sobrasse um pouco. Nesse momento, meus pontos de experiência mudaram. De 0 para 100, fiquei extremamente emocionado. Realmente, a mudança de status pode aumentar os pontos do sistema. Esses pontos podem me dar uma chance de elevar minha aptidão ou percepção. Após ponderar bastante, decidi aumentar minha aptidão primeiro, para acelerar minha velocidade de cultivo. Nos 3 anos seguintes, não relaxei nenhum dia nas minhas exigências. Em meio ano, eu já havia alcançado o 3º nível da técnica Apollo. Meus músculos estavam quase impossíveis de esconder. Fiquei preocupado que notassem a estranheza do meu corpo. No entanto, ao cultivar até o 4º nível, meus músculos começaram a contrair, tornando-se ainda mais rígidos. 2 anos e meio depois, finalmente cultivei a técnica Apollo até o 5º nível de perfeição. Meu cultivo rompeu para o 10º nível de refinamento de que a técnica Apollo chegou ao seu limite. Não havia técnicas superiores. O último semestre passei estagnado, e devido ao cultivo apressado e aos efeitos colaterais da técnica. Este corpo só teria 50 anos de vida. Meu vigor começaria a declinar aos 25 anos. Estavam apenas 5 anos. Parece que é hora de encontrar uma forma de sair daqui. Contudo, planejei minha saída tarde demais. Uma tragédia mudou o rumo das coisas. Nesse dia, eu estava cultivando no meu quarto, aproveitando minha folga, planejando na mente como escapar dali. De repente, um estrondo veio da direção da mina. Fiquei paralisado por um momento. Em seguida, meu rosto revelou compreensão. Esses senhores de escravos só pensam em exploração. Jamais se preocuparam com a segurança dos escravos. Sobre a segurança dentro da mina. Eles nunca pensaram nisso. Apenas aumentavam o número de escravos, para obter uma produção maior. Nesses 3 anos, a mina expandiu continuamente. Estimase que o número de escravos passava de 10 mil. Agora, a mina não suportou a carga e desabou. Esse estrondo significava o fim de mais de 10 mil vidas. Quando me levantei para verificar, a porta foi aberta. Ao ver que era Xuxing, minha insatisfação tornou-se fúria, com algo tão grave acontecendo. A primeira coisa que esse sujeito pensou foi em vir me eliminar. Que sorte, a mina desabou hoje. Acho que esse local será inutilizado a partir de hoje. Claro, não vou esquecer de você. Você me ajudou bastante. Xuxing fingiu preocupação. É verdade. A mina desabou, o que significa que minha existência já não tem valor. Quer acabar logo comigo? O rosto de Xuxing tornou-se frio. Vou torturar você até a morte, como um escravo desprezível. Ousa negociar comigo, mestre Shu. Enquanto falava, sua lâmina do vento já estava condensada. A concentração de que era muito mais forte que antes. A lâmina voou em direção às minhas pernas. Rolei rapidamente para desviar, escapando daquele golpe aterrorizante. Ainda ousa resistir? Veremos se morre hoje. Ao ver que me esquivei do ataque, Xuxing, furioso, impulsionou seu ki e atacou com sua mão em forma de faca. E eu esperava justamente que ele se aproximasse. A lâmina do vento, carregando uma energia enorme, atingiu meu peito. No entanto, eu não fui cortado, como ele imaginou. Apenas um leve arranhão surgiu. Como isso é possível? Minha lâmina corta até a armadura de bronze. É simples. Porque você é fraco demais. Só serve para intimidar mortais. Você é um fraco, só sabe apontar sua espada para quem é mais fraco. Você acha mesmo que é forte? Enquanto falava, minha mão já apertava o pescoço de Xuxing. Xuxing entrou em pânico, arrependido de ter se aproximado imprudentemente. A asfixia tornou-se intensa. Antes que ele perdesse a consciência, aliviei a pressão para ele poder falar. Isso não pode ser. Já estou no 6º nível de refinamento de que, com seu corpo, não deveria suportar meu ataque. Não esperava que neste momento ele ainda dissesse tamanhas baboseiras. Pensei que ele tentaria usar recursos para implorar. Mestre Shu, sua força ainda é tão minúscula quanto há 3 anos. Quando você me pressionou há 3 anos, eu já pensava assim, mas agora sinto que você está pior do que há 3 anos. O que esteve fazendo nesses 3 anos? Por que seu cultivo aumentou tão pouco? Pegou as pedras e avançou tão pouco? Por que fechou os olhos? Está com sono? A consciência de Xuxing começou a falhar, e ele parou de lutar. Ele nunca imaginaria que esse seria seu fim. Até o último momento, ele não soube quem eu era. Apenas reclamando interiormente. Como esse escravo pode ter tanta força? Revirei seus bolsos. Encontrei um manual. Técnica do Vento do Oeste. Um escravo se rebelou. Venham aqui. O mestre Shu foi morto. Notei então os gritos do lado de fora. Parece que a luta atraiu os soldados escravos. Não tive pressa em sair. Removi a técnica Apollo do inventário e coloquei a técnica do Vento do Oeste no espaço vazio. Em seguida, usando o sangue de Xuxing, escrevi sobre o manual da técnica Apollo. Os senhores escravos pagarão com sangue por sua arrogância e exploração. Ao sair do alojamento, de fato, vários soldados escravos haviam cercado meu abrigo, esperavam o reforço do exército regular. Escravo!
Você tá cercado! Ajoelhe-se agora! Um dos centuriões escravos gritou. Ignorei sua ordem. Acelerei em sua direção. Vocês, cães, são os que merecem morrer. Vendo que eu ousava atacar naquela situação, os soldados, segurando lanças, bloquearam o caminho do centurião. Mas, com um golpe de espada, derrubei os 2 soldados no chão. Você enlouqueceu! Não pense que, por ter um pouco de cultivo, pode fazer o que quiser. Eu lhe digo, aqui há um exército regular vigiando. Você não sairá vivo. Cala a boca. Com um golpe, acabei com um centurião. Gritei. Eu nunca planejei sair daqui vivo. Vocês fizeram o que quiseram por anos. É hora de pagar o preço. Uma grande batalha para mim. Esta é uma grande batalha e também uma oportunidade de me aprimorar. Desde que matei Xuxing, eu sabia que, com o meu cultivo, seria impossível sair vivo, já que é assim, melhor resistir até o fim. Neste mundo, as revoltas de escravos são raras. Minha espada de bronze dançava entre a multidão. A cada golpe, um soldado caía. As lanças dos soldados atingiam meu corpo e se quebravam. Eu não tinha mais esperanças. Lutarei até morrer. Nos registros históricos, escravo de sobrenome Xin, biografia desconhecida. Era um escravo de mina a oeste da capital. Em certo ano, bajulou o centurião Xuxing, obtendo acesso a técnicas de cultivo. No ano 783, quando a mina desabou, assassinou seu benfeitor Xuxing. O miliciano da mina interveio. Xin, usando força bruta, massacrou o centurião e feriu gravemente o comandante Lin. No meio da luta, matou 814 soldados do reino, falecendo por exaustão. Esta reencarnação me rendeu 300 pontos de experiência. Usei 200 para elevar minha percepção para o nível código. Mais uma reencarnação começou. Apareci em uma longa fila. As memórias do dono original surgiram. Desta vez, meu status subiu de escravo para servo pessoal. Ainda assim, bem baixo. O pai do dono original era um homem livre, mas tinha 3 filhos. Apenas o primogênito poderia herdar o status. Para reduzir as despesas, enviou os outros 2 filhos para o palácio como servos eunucos. Hoje é o dia em que o príncipe Zi escolhe novos eunucos. No salão, centenas de eunucos enfileirados aguardavam para serem escolhidos como mercadorias. O príncipe entrou acompanhado por um homem de meia idade. Caminhava casualmente diante deles, apontando ocasionalmente: "O que acha deste?" Yang encarou o homem por um tempo e disse: "Este homem não trará mal ao reino." Zi, ele assentiu. Deixou aguardar na residência do príncipe. O príncipe continuou caminhando, parando diante de outro eunuco. Yang de observou e disse: "Príncipe, este homem arruinará o país. Se for seu servo, causará um grande desastre." Sendo assim, levei-o embora e cortei-lhe a cabeça. Zi disse friamente: "Não esperava que este adivinho fosse tão direto. Ele não está decidindo o destino dos outros apenas com a lábia." Finalmente, o príncipe veio até mim. Observei Yang com cautela. Se ele ousasse dizer que sou uma ameaça ao Estado, então eu faria exatamente o que ele deseja. Arriscaria minha vida para levar o príncipe comigo. Ouvi Yang de dizer lentamente: "Príncipe, se esta pessoa servir a Vossa Alteza, certamente será de grande proveito para o reino da Grande Yin." Os olhos de Zi brilharam. Ótimo. Levei-me também para a mansão do príncipe. Sob os olhares invejosos de todos, fui levado pelo velho eunuco para esperar na mansão do príncipe. Muito tempo depois, mais de 30 pessoas entraram sucessivamente, mas assim como eu, daqueles que disseram ser úteis ao Estado, havia apenas 4. O príncipe parou à frente e disse: "Cada um de vocês será designado para funções diferentes, mas, antes disso, precisam passar por um teste. Preciso avaliar o potencial de cada um. Venham um por um. Coloquem a mão sobre a carapaça de tartaruga." O grande tutor Yang gesticulou e disse. Os eunucos se aproximaram um a um. Houve alegrias e tristezas. Alguns nem sequer tinham raízes espirituais. Quando chegou a minha vez, o príncipe olhou para Yang com expectativa. "Príncipe, a raiz espiritual deste aqui não é boa. É apenas uma raiz mista de nível mais baixo." O príncipe franziu a testa. "Lembrou-me de você ter dito que ele seria útil à Grande Yin. Como pode ser apenas uma raiz mista?" Yang também ficou confuso. Claramente, a predição que ele viu dizia que a aptidão de cultivo desta pessoa era a melhor. Como poderia ser apenas uma raiz mista? "Príncipe, por favor, não se apresse. Embora a raiz espiritual dele seja fraca, a aptidão para cultivo supera de todos os presentes. Se ele praticar técnicas de cultivo corporal, em menos de 10 anos, a Grande Yin terá mais um vanguardista feroz, como no Shijian foi no passado." Zi suavizou a expressão ao ouvir isso. Acenou levemente com a cabeça e disse: "Muito bem. Se a Grande Yin puder formar outro velho, será de fato uma coisa boa. Sendo assim, por que não o mandar treinar com o velho Lu por alguns anos? O velho Lu não viverá muitos anos mais. Então que ele deixe algum legado." O grande adivinho Yang suspirou aliviado e disse: "Era exatamente isso que eu pretendia. Ei, você aí, o que está esperando? Agradeça ao príncipe." Eu disse prontamente: "O humilde servo Gan Mao agradece ao príncipe. Darei o meu melhor no treinamento árduo." Ao sair da mansão do príncipe, fiquei seguindo Yang somente após sairmos do palácio. Yang finalmente perguntou: "Qual é o seu nome, Ken Mo?" "Este é o meu nome nesta vida." "Certo, Ken Mo. Agora, embora pareça que você não é tão valorizado pelo príncipe, afinal, você é alguém útil para a nossa Grande Yin. Confio na minha técnica de adivinhação, o príncipe Zi, e lhe dará certos recursos de cultivo. Mesmo que, se não sejam muitos." Eu balancei a cabeça em agradecimento. "Agradeço ao senhor por interceder por mim diante do príncipe." "Que bom que você entende isso, pequeno Mao, como um cultivador corporal. Você na verdade não precisa de muitas pedras espirituais. Na sua situação
atual, você deve receber cerca de 3 pedras espirituais por mês. Para você, isso não tem muita serventia, mas para alguém como eu, é extremamente útil. Espero que, todo mês, quando receber suas pedras, você as entregue pessoalmente ou mande alguém para mim. Fiquei tão furioso que quase ri. Dizer que pedras espirituais não servem para um cultivador corporal? Que besteira! Na minha vida passada, quando eu estava nas minas, foi graças às pedras espirituais que meu cultivo cresceu rapidamente. Em apenas 3 anos, alcancei o 10º nível de refinamento de Ki. Esse velho vigarista ousa dizer que é inútil para o cultivo corporal. No entanto, Yang parecia estar apenas conversando. Mas na verdade, havia uma ameaça oculta, entendido? Farei isso para retribuir sua gentileza, eu disse, quase sem hesitar. Porém, no fundo da minha mente, decidi esquecer esse assunto completamente. Paramos diante de uma mansão. O velho Lu, de 60 anos, já havia se aposentado. O rei lhe presenteou com uma grande propriedade. Embora o poder de Lu estivesse diminuindo a cada dia, ele certamente ainda era o melhor cultivador corporal da Grande Inn. Só posso dizer isso a você. Entrei no pátio. O local era muito silencioso. Um homem que parecia ter cerca de 30 anos saiu da casa principal. Seu porte era alto e imponente. Mesmo eu, que havia levado a arte divina de pô-lo ao nível de grande perfeição, ainda senti uma sensação de perigo extremo. Ao ver este homem, posso perguntar se o senhor é Lu Shijan? Perguntei, curvando-me com a cabeça baixa. Já não sirvo mais a dinastia Yin. Chamei-me apenas de Velho Lu. O que você quer aqui? Levantei a cabeça e disse, Velho Lu, hoje fui selecionado para a mansão do príncipe. Após ser testado pelo grande adivinho Yang, descobri que tenho aptidão, mas possuo uma raiz espiritual mista. Por isso, fui enviado aqui para treinar como cultivador corporal. O Velho Lu assentiu. Não me importa se veio aqui para aprender artes marciais. Estou precisando de um criado mesmo. Não precisa fazer mais nada. Apenas mantenha esta mansão limpa para mim. Cozinhe e lave a louça de manhã e à noite. E ocasionalmente, saia para comprar carne. Entendido? É uma honra servir ao Velho Lu. Fiquei feliz, em vez de preocupado. Eu estava precisando de um lugar para praticar a técnica de elemento vento que obtive do espírito da árvore. O Velho Lu era muito tranquilo e passava o tempo todo cultivando. Logo na primeira noite, ele me cedeu um quarto, muito maior do que o da minha vida passada. Abri a técnica do vento do domínio praticante. Bastou folhear por um momento para admitir que essa técnica era realmente profunda. Este manual tinha um total de 10 níveis. Ao atingir a perfeição, pudesse conjurar lâminas de vento à vontade. Além disso, cada nível da técnica do vento concede ao praticante 2 anos de vida a mais. Uma pessoa comum, ao atingir a perfeição, pode viver até os 120 anos. Segui as instruções registradas na técnica. Sentado na cama, começo a absorver a energia espiritual do mundo para cultivar. Uma noite se passa rapidamente. O resultado foi praticamente nulo. Não sinto nem um pouco de progresso. Ainda bem que cultivar esta técnica revigora o corpo. Pelo menos posso treinar à noite, usando essa técnica no lugar do sono. Nos dias que se seguiram, preparei as refeições para o Velho Lu. Todos os dias. Limpei a mansão e, ocasionalmente, até consegui comer um pouco de carne. 1 ano se passou. Sinto que este corpo está muito saudável. Bem melhor que o corpo de escravo mineiro da vida passada. Mas o cultivo não tem sido tão satisfatório. As pedras espirituais que restaram no inventário da vida passada já foram todas consumidas. E a arte do vento só chegou ao 1º nível. O que mais me frustra é que pareço ter sido esquecido pela mansão do príncipe. Neste ano, não vi sequer uma pedra espiritual. Nem mesmo o meu pagamento recebi. Ainda bem que o Velho Lu é diferente dos capatazes anteriores. Ele realmente me trata como um ser humano. Nunca me maltratou. Contudo, a paz não pode durar para sempre. Dias depois, Yang apareceu furioso, me cobrando porque não levei os lanches para ele. Olhei para ele friamente e disse que não vi um único lanche neste ano todo. Na verdade, mesmo que tivesse, eu não daria nada a ele. Assim que despachei Yang ouviu outra voz atrás de mim. Kenmu. É você? Virei-me e vi um conhecido, Ken Wen, o 2º irmão mais velho deste corpo, que trabalha como eunuco no palácio. Fim de estar emocionado. Troquei algumas gentilezas e esperei ele revelar seu propósito. Talvez por falta de tempo. Ken Wen foi direto ao ponto. Você está fora há tanto tempo e não enviou nenhuma moeda sequer ao nosso irmão mais velho. O irmão mais velho não está bravo, mas a cunhada está furiosíssima. Ao ouvir isso, minha raiva aumentou. Ora, essa é boa. Este parente é igual ao Yang de um parasita que só quer sugar meu sangue. Segundo irmão, a razão de estarmos nesta situação é por causa daquele homem. Por que ainda se importar com ele? Mal, como pode falar assim? Ao ouvir o que eu disse, Ken Wen ficou furioso de repente. Fazemos isso pela nossa família. Você não entende. Você não entende. É pela nossa família, Khan. Nesse estado em que estamos. Que família? O quê? Nem homens. Somos mais? Eu não esperava que a mentalidade de escravo de Ken Wen fosse tão profunda. Mesmo agora, ele ainda insiste nessa conversa de família. Ken Wen ainda queria discutir, mas foi interrompido por uma tosse. O Velho Lu olhou para Ken Wen e disse, Kamou é meu discípulo agora. Ninguém pode interferir nas escolhas dele. Nem mesmo o irmão mais velho. Se você quer ser um escravo para o seu irmão, o problema é seu. Mas isso não significa que Kemal queira o mesmo. Não sou bem-vindo a esses tipos aqui. Você nasceu para ser escravo. Vá embora. Ken Wen, no fim das contas, não ousou ofender Ruben, o velho eunuco. Saiu de lá com uma cara de quem não aceitava a derrota. Muito obrigado por me defender, mestre Ruben. Ao voltarmos para o pátio, imediatamente expressei minha gratidão a ele. Mas hoje, Ruben parecia um tanto diferente. Ele acenou com a mão e disse, venha comigo. Segui Ruben até o quintal dos fundos, onde nunca tinha estado antes. Descobri que todo aquele espaço era usado como campo de treinamento. Kenmo, preciso admitir uma coisa. Venho observando você durante todo este ano. Sempre que você saía da mansão
e tinha contato com alguém. Eu sabia exatamente o que você dizia. E o que você fazia? Ruben vinha me vigiando secretamente o tempo todo? Meu coração deu um salto. O choque não foi por estar sendo vigiado, mas por eu nunca ter percebido nada. Algumas coisas eu preciso manter sob controle. Não sei se você foi enviado pelo príncipe para se infiltrar aqui, ou se é realmente um estranho, como diz ser. E o que o senhor acha agora? Perguntei calmamente. Deixei o dinheiro com você para comprar suprimentos, e você nunca desviou um centavo durante um ano inteiro. Exceto hoje, você não teve contato com ninguém do palácio. Ruben resumiu minha trajetória ao longo daquele ano. Eu nunca tive a intenção de passar meus ensinamentos adiante, mas tenho que admitir, você realmente tem talento para ser meu discípulo. Mal, você aceitaria ser meu aprendiz? Ruben perguntou, encarando-me. Sem qualquer hesitação, ajoelhei-me no chão. Mal esperou por este dia durante um ano inteiro. Ótimo, levantei-se primeiro. Ruben me ajudou a levantar. Sentamo-nos em algumas cadeiras próximas para descansar. O que vou dizer agora pode parecer um sacrilégio. Se quiser me denunciar, sinta-se à vontade. Mestre, eu só reconheço o Senhor. Não me importa quem mais exista, só sigo o Senhor. Não importa o que diga, eu nunca o trairei. Muito bem. Ruben assentiu e continuou. A família real da dinastia Yin é um bando de trapaceiros. É a família mais vil e a menos digna de lealdade. Desde jovem, eu sabia que tinha um talento excepcional para o cultivo físico. Decidi seguir esse caminho desde o início. Para obter recursos de cultivo, eu me submeti a ser um escravo da realeza. Conforme Ruben continuava a falar, finalmente entendi por que ele guardava tanto ressentimento contra a família real. Acontece que, depois de entrar no palácio como escravo, Ruben conseguiu os recursos de cultivo que desejava, e sua força aumentou rapidamente. Depois disso, ele prestou serviços meritórios à coroa, sendo que nenhum general ou oficial da dinastia Yin tinha metade das conquistas que Ruben alcançou. Vitória após vitória no campo de batalha fizeram o prestígio de Ruben disparar no reino. A facção dos eunucos, liderada por ele, tornou-se cada vez mais influente. Isso fez o rei de Yin sentir-se ameaçado há 10 anos, durante uma guerra contra os bárbaros do leste. Dongji, o batalhão de Ruben, avançou profundamente atrás das linhas inimigas, mas o que os aguardava eram as tropas bárbaras de Dongji em emboscada. Até o maior especialista de Dongji, Yu Min, e seu irmão, Yu Liang, apareceram. Essa batalha custou ao reino Yin a vida de centenas de cultivadores eunucos e o chefe de Dongji, Yu Min, teve seu cultivo amplamente elevado após o conflito, estabelecendo o estado de Lai no Oriente. Após a derrota e o retorno ao país, Lu Ben foi recebido com insultos por toda a nação. O fracasso desta operação foi totalmente atribuído a Lu Ben, mas quem poderia saber que Wu Ben sempre agiu no campo de batalha, seguindo as ordens do rei Yin? O rei Yin sempre dizia ter planos engenhosos, fazendo com que as tropas na linha de frente tomassem decisões erradas repetidas vezes. Lu Ben nunca foi alguém cegamente leal. Após isso, Lu Ben escolheu se aposentar e voltar para casa. Embora ainda mantivesse um cargo na corte da família Lu, não passava de uma fantasia da realeza de Yin. Após me contar tudo, Lu Ben disse com seriedade: já pensou bem? Embora pareça que você tem comida e bebida garantidas comigo agora. O rei Yin só está esperando meu corpo enfraquecer. Quando minha força cair, a ponto de poder ser facilmente aprisionado, temo que a punição virá. Mas se a culpa foi do rei Yin, por que ele ainda quer punir o senhor? Para ele, não ser um servo que oferece lealdade incondicional ao seu mestre já é, aos olhos do rei, o maior dos pecados. Dito isso, Lu Ben levantou-se. Agora você precisa treinar a sério. Se conseguir ser tão forte quanto eu, talvez eu ainda dependa de você para ter paz na velhice. Eu balancei a cabeça, prestando respeitosamente o rito de discípulo novamente. Somente naquele momento, eu finalmente tive um guia no caminho do cultivo. Embora este mestre, ele fosse um tanto limitado, especializado apenas em técnicas de refinamento corporal. A técnica de Lu Ben chama-se arte de controle do corpo, com 33 níveis. No total, dizem que, ao atingir o nível 30, pudesse alcançar o ápice do estágio de fundação. Os 3 níveis restantes, dizem, ninguém no reino Yin pratica há séculos. Estimo que Lu Ben tem a força do ápice da fundação, ou talvez até mais. Após colocar a arte de controle do corpo no inventário para identificar, descobri que era uma técnica de grau profundo Juan de nível médio, superior às 2 que eu havia obtido antes. Lu Ben é a pessoa mais respeitável que encontrei em 100 anos, sob a tutela de Lu Ben, em apenas 3 meses. Eu rompi o primeiro nível da arte de controle do corpo, quando Lu Ben confirmou que eu realmente tinha rompido o primeiro nível. Ele passou a me levar realmente a sério. No campo de treinamento nos fundos, Lu Ben olhou para mim emocionado. Ken Mo, você realmente rompeu o primeiro nível em apenas 3 meses. Eu balancei a cabeça. Mestre, nestes 3 meses, o senhor me fez consumir grandes quantidades de carne, gastando muitos recursos para converter em energia vital. Nessas condições, eu só ter conseguido romper após 3 meses. Sinto-me muito envergonhado. Bobagem. Lu Ben me encarou. Não fique remoendo a minha generosidade. O tratamento que você recebeu é o básico, o mínimo para quem pratica o refinamento corporal. Eu não pude te dar um ambiente de treino melhor. Eu sorri, impotente. Após 1 ano e 3 meses de convivência, eu já sabia que este meu mestre tinha língua afiada, mas um coração bondoso. Lu Ben continuou a explicar. Já que te aceitei como discípulo, naturalmente, sou responsável por te guiar, por te educar. Não me restam muitos anos de vida. Só quero passar tudo o que sei adiante. Além disso, te treinar é também uma forma de autoproteção. Se você não se tornar forte, como poderei resistir ao acerto de contas do rei Yin na velhice? No entanto, eu sou alguém que cede ao carinho, não à força. Quanto menos Lu Ben
se vangloria, mais respeito eu sinto por ele. Este sim é um verdadeiro mestre. Lu Ben considerou seu talento é realmente fora do comum. Melhor até do que o meu na sua idade. Você não pode depender apenas de energia vital. Você precisa de pedras espirituais para auxiliar. Não pode ser. Preciso dar um jeito. Você ainda é nominalmente do pessoal da mansão do príncipe. Por acaso, eles não deveriam te fornecer alguns recursos de cultivo? Vou atrás deles. O par de mestre e discípulo foi à mansão do príncipe. Porém, o príncipe Zi não estava lá. O conselheiro Yugi nos atendeu e nos deu uma notícia chocante. O que diz? Que a mansão do príncipe libera 3 pedras espirituais para Kenmou todos os meses? Isso é um disparate. Por que não vimos nenhuma única pedra? Lu Ben disse com raiva. Vocês não receberam? Não deveria ser assim. Isso foi algo que o próprio príncipe ordenou. Como pode ter acontecido isso? Yugi também parecia surpreso. Certamente, alguém desviou. Isso é algo bem comum de acontecer aqui no Reino Yin. Não há nada de estranho nisso. Velho Lu, não tire conclusões precipitadas. Será que Kenmou não recebeu essas pedras e mentiu dizendo que não as viu? O que está dizendo, Lu Ben? Furioso, deixou sua aura escapar. Imediatamente, subjugando Yuji. Você não está acusando alguém sem provas? Acha que viemos aqui para extorquir a mansão do príncipe? Yuji deu um sorriso irônico. Velho Lu, não se irrite. Informarei ao príncipe sobre este assunto. Darei uma solução para isso. Depois, as pedras de Kenmou serão enviadas especificamente para ele. Garanto que não sumirão mais. Humph, espero que... Sim, dizendo isso, Lu Ben me levou para fora da mansão. Mestre, é inútil! As pedras que foram desviadas, provavelmente, não voltarão. Mas pelo menos daqui pra frente não serão mais roubadas. O assunto estava pela metade resolvido. Os dois se preparavam para voltar. Foi quando alguém, de repente, nos chamou em voz baixa. Segami! A pessoa sussurrou ao nosso lado e caminhou apressadamente para fora do palácio. Lu Ben e eu nos entreolhamos e seguimos aquela pessoa, em um beco fora do palácio. Finalmente, reconheci a pessoa. Era o eunuco que entrou no palácio comigo. Irmão Wei, é você. Sou eu. Ouvi você dizer que suas pedras foram levadas. Sim. Por acaso você sabe de algo? Foi Li He quem fez. Ele é audacioso. Para obter mais recursos de cultivo, ele não hesitou em desviar todas as suas pedras. O caso é este. Se quiser acreditar, acredite. Se não quiser, não importa. Wei Yang saiu sem dizer mais nada. Do início ao fim, não dirigiu uma palavra a Lu Ben. Ele não era assim antes. Por que ele se tornou assim? Lu Ben bufou friamente. Essa é a arrogância dos cultivadores imortais. Ele se acha extraordinário, superior aos outros, mesmo que seu status atual seja o mesmo que o seu. Ambos servos eunucos do príncipe. Ele já se considera estar muito acima de você. Não importa, vamos voltar à mansão do príncipe. Wei Yang certamente não mentiu. O mestre e discípulo voltaram. O príncipe Zi e já havia retornado à mansão. Lu Ben contou a Zi sobre o ocorrido. Zi, ao ouvir, chamou Li He com raiva. Li He confessou tudo, admitindo que foi ele quem colocou as pedras no seu próprio bolso. Velho Lu, como devemos resolver isso? Zi olhou para Lu Ben. Príncipe, já que Li He confessou, faça cuspir todas aquelas pedras. Li He disse, essas pedras, eu as usei todos os meses. Temo não ter como devolvê-las. Zi assentiu e olhou para Lu Ben. Velho Lu, o assunto é como, ele disse. Além disso, não se pode culpar apenas Li He. Kemal passou 15 meses sem receber pedras, mas não me informou. Este foi um erro dele. Lu Ben também tinha uma solução para isso. Se me permite, é melhor descontar as pedras de Li He e usá-las para reembolsar Kanmao. Quando a dívida de Kenmou for paga, então paramos com os descontos. Não pode ser! Príncipe! Li He ajoelhou-se, implorando a Zi. Zime analisou e depois olhou para Li He. Ao notar que, após 1 ano e 3 meses, eu estava apenas no primeiro nível de refinamento de que o resultado já estava selado. Tá bem. Não são apenas 45 pedras espirituais? A mansão do príncipe irá repassá-las a você. Desta vez, vou observar Kanmou buscar as pedras, para evitar que esse tipo de confusão aconteça de novo. Dizendo isso, Zi sinalizou para eu segui-lo. Lu Ben queria ir junto, mas foi impedido por Zi e... Velho Lu, descanse um pouco na sala de estar. Voltaremos em instantes. Lu Ben, sem escolha, apenas me olhou, sinalizando para ter cuidado. Zi me levou para fora da sala. Após algumas curvas, ele parou. Olhou-me com frieza. A visão daquela coisa do Yang tá cada vez pior. Acabou enviando um desperdício como você para Lu Ben, praticando técnicas de refinamento corporal por 1 ano e 3 meses e apenas no primeiro nível. Você realmente é um gênio do cultivo. Mas ainda bem que você conquistou a confiança de Lu Ben. Vou perguntar. Você responde. Entendido? Príncipe, por favor, mal dirá tudo o que souber. O que aquele velho Lu tem feito todos os dias. O interrogatório sobre Lu Ben começou como não havia segredos mesmo. Eu contei tudo, sem omitir nada. Bom, lembre-se, você é do meu pessoal na mansão. Essas pedras são seu pagamento pelas informações. Sua única utilidade é obter a confiança de Lu Ben de volta à mansão de Lu Ben. Eu contei a ele tudo o que conversamos quando eu estava sós com Zi. Lu Ben, ao ouvir, não se irritou. Daqui por diante, o que quer que ele te pergunte, responda com sinceridade. É pela sobrevivência. Não se preocupe comigo. Após receber as pedras, Lu Ben convidou Tao Leng, que também foi um dos 7 grandes servos eunucos, para ajudar a montar uma formação de pedras espirituais, aumentando a eficiência da absorção das pedras. Ao olhar para Tao Leng, senti que ele parecia familiar, mas não conseguia me lembrar de onde. A formação foi concluída rapidamente. De volta ao quarto, Lu Ben e Tao Leng sentaram-se à mesa. Saí para comprar vinho e comida para os dois, e me preparei para
me retirar. Tao Lang me segurou. Pequeno, sente-se também, com mais um para beber, fica mais interessante. Ele também pode ser considerado seu tio mestre. Se ele disse para sentar, sente-se. Não precisa olhar para mim. Após algumas rodadas de bebida, Tao Lang suspirou. Velho, Lu, eu tive muito azar. Você também percebeu a fraqueza no meu corpo, não é? Ano retrasado, fui destacado para guardar uma mina recém-aberta perto da cidade Ji. Achei que seria um trabalho fácil. Mas, em menos de 5 anos de extração, aquela mina de fósforo desabou. Aquele Duque Zengu, para extrair rapidamente pedras espirituais para o cultivo de seu filho, expandiu loucamente a escala da mina. Senão, não teria desabado tão rápido. Lu Ben riu com desdém. Esses nobres da corte não são todos assim? Por interesse próprio, esgotam todos os recursos. Eu já tinha visto através dessas pessoas há muito tempo. Isso originalmente não tinha nada a ver comigo. Mas não esperava que entre os escravos da mina houvesse um monstro. Até hoje não consigo entender como aquela pessoa conseguiu alcançar o ápice do refinamento de que, na mina, o quê? Existe esse tipo de bizarrice? Lu Ben perguntou surpreso. Sim, aquela pessoa, provavelmente porque os escravos da mina foram enterrados vivos em massa. E isso enfureceu alguém. Ele começou a cortar e matar tudo o que via na mina. Dizem que ele ainda era muito jovem, mas quando o vi, ele já estava tão queimado que era impossível dizer a idade. Aquele sujeito lutava como se não temesse a morte. Embora eu tenha agido para matá-lo, o soco que levei dele. Receio que, se eu não descansar por uns 2 anos, não voltarei ao normal. Bem, finalmente me lembrei, com razão. Esse Tao Lang me parece familiar. Ele era um dos soldados que participou da repressão ao meu exército. Isso é algo raro de se ver em milênios. Um mísero escravo da mina, capaz de se rebelar e ainda causar todo esse alvoroço. Não foi só por matar um comandante de 1000 homens. Ele deixou uma carta escrita com sangue, sobre um arco lendário destruído. Como o conteúdo era chocante demais, acabou sendo ocultado. Lu Ben perguntou, curioso, o que estava escrito? O que havia de tão chocante? Será que revelava algum segredo terrível? Nada disso. Estava escrito apenas, escravos, os senhores pagarão com sangue, pela sua arrogância e exploração. Um escravo de mina capaz de dizer tais coisas. Lu Ben exclamou. Escravos sempre foram caçados. E agora, ele ousa se rebelar contra a ordem divina. Como a linhagem Wong não ficaria furiosa? Isso não foi apenas contra os Wong. Foi contra todos os nobres e poderosos. Essa atitude foi tão revigorante, admiro a coragem dele. Lu Ben disse, com um certo ar de admiração. Depois, Lu Ben e Tao Lang conversaram por muito tempo, até o pôr do sol. Tao Lang foi embora. No dia seguinte, Lu Ben me chamou, diante da formação. Isso aumentará sua eficiência ao absorver pedras espirituais. Cerca de 2 vezes mais que antes. Senado adereirado deve durar 20 anos. Muito obrigado, mestre. Lu Ben usou um favor tão grande, apenas por mim. Sou profundamente grato por isso. Nos dias que se seguiram, eu praticava a técnica de refinamento corporal diariamente e dedicava pouco tempo à técnica de sopro e vento. 10 anos se passaram num piscar de olhos. Minha técnica de refinamento corporal atingiu o 18º nível. Meu cultivo também chegou ao 3º nível da fundação. O motivo do cultivo não acompanhar o nível da técnica foi principalmente porque, na época, eu fiquei preso por um tempo por falta da pílula da fundação. No final, só consegui graças ao Lu Ben, que vendeu seus pertences no mercado negro. Ao mesmo tempo, a técnica de sopro e vento também. Chegou ao 3º nível. Não foi só o cultivo de técnicas. Lu Ben também me entregou o Alabarda Killing, que ele usou nos campos de batalha. E me ensinou a técnica marcial chamada Alabarda do Norte. A Alabarda do Norte tem 5 níveis. O primeiro foca em quebrar defesas com força bruta. O segundo e o terceiro adicionam movimentos técnicos. O 4º nível une força e técnica. A Alabarda aproveita todas as vantagens de uma arma de haste. Pode atacar e perfurar. O mais poderoso é o 5º nível. Segundo Lu Ben, ao atingir o 5º nível, nasce o que de alabarda, extensões de ataque semelhantes ao que de espada. Infelizmente, eu só cheguei ao 4º nível. Este corpo já tem 28 anos. O potencial demonstrado já supera a maioria dos cultivadores da mesma idade. No entanto, por ser um cultivador físico, não sou bem visto, nesse momento, no Palácio Real no centro da capital. O príncipe Zishan meditava radiante. Sobre um tapete de palha, 11 anos atrás, Zishan adoeceu de uma enfermidade incurável por razões desconhecidas. Desde então, ele não saiu do palácio. O grão-mestre é um súdito leal. Zishan abriu os olhos. Elogiando o grão-mestre à sua frente com surpresa, Song Fan disse, alegre, se o método foi eficaz para o rei, meu coração está em paz. 10 anos atrás, Song Fan, aos 170 anos, aceitou a missão de curar o rei Yin. Ele saiu da capital pessoalmente para buscar métodos de longevidade. Um mês atrás, ele retornou com a técnica auxiliar, Sutra de Nutrição. Zishan praticou por um mês e teve efeitos rápidos. Seu corpo se recuperou instantaneamente. Ele não parava de elogiar Song Fan. Grão-mestre, você é o maior súdito leal. Em 130 anos de fundação do nosso reino Yin, enquanto eu puder aliviar as preocupações do rei, este velho não deseja mais nada. Song Fan estava presunçoso por dentro, mas mantinha a calma por fora. Grão-mestre, seu mérito é imenso. Deve ser nomeado Duque. Zishan parou no meio da frase e segurou o peito com dor. Meu rei, o que houve? Song Fan ficou chocado. Ele estava bem, agora há pouco. Por que parece que está morrendo de repente? Traidor, seu traidor. Zishan já estava perdendo a capacidade básica de raciocínio. Ele apontou o dedo trêmulo na direção daquele que antes era o leal Song Fan. Ousou me oferecer esse caldo venenoso, envenenando o seu rei. Velho canalha! Song! Você é vil demais! Ziyi, ao lado, sacou sua espada. Logo, vários soldados armados do reino Yin invadiram o local.
Song Fan reconheceu alguns rostos. Eram generais das fronteiras. Song Fan já os tinha visto antes. Era uma conspiração. O Sutra de Nutrição não tinha problema algum. O problema eram certas pessoas. Entre elas, o príncipe herdeiro. Zishan já estava quase inconsciente. Song Fan sabia que a situação estava perdida e não se conteve mais. Ziyi não perdeu tempo com conversas. Os cultivadores avançaram para capturar Song Fan. Nesse momento, dentro do quarto real, Ziyi olhava para Zishan com culpa. Pai, sou inútil. Deixei o traidor Song Fan escapar. Se fugiu, que assim seja. Zishan assentiu. Deitado na cama, ele teve tempo de pensar no desenrolar dos fatos. Olhando para esse herdeiro de aptidão medíocre, pensou no filho mais velho que enlouqueceu. Num desvio de que inexplicável, o segundo filho foi assassinado pelos Dongji. Agora, tudo parecia fazer sentido. O pai vai partir. Antes disso, tenho algumas coisas para tratar. No seu último momento, Zishan queria manter as aparências. Ele não queria que descobrissem tal escândalo. Ziyi ouvia as instruções de Zishan e balançava a cabeça. Quem visse, elogiaria a piedade filial de Ziyi. Quando eu chegar aos céus, continuarei sendo rei, mas não posso ficar sem os meus servos. Lu Ben já não é tão jovem. Veja se pode trazê-lo para me acompanhar. Zishan ordenou. Pode deixar. Meu pai, Lu Ben, ficará feliz em servi-lo. Ele irá em breve. Bom, depois de resolver os assuntos de estado, Zishan finalmente pôde falar do pessoal. Ele olhou furioso para Ziyi. Você tem um coração cruel. Eu sou seu pai! A morte precoce minha e dos seus 2 irmãos foi certamente obra sua. Cedo ou tarde, você pagará pela sua falta de escrúpulos. Estarei no inferno esperando por você. Zishan não aguentou mais depois disso. Sua cabeça tombou e ele parou de respirar. Naquele dia, saí para comprar carne e descobri que a capital estava em luto por todo lado. Voltei correndo para a mansão Lu para contar a novidade a Lu Ben. O rei Zishan provavelmente morreu. Lu Ben suspirou. O rei Yin tinha inimizades com o mestre. A morte dele é algo bom. Por que o senhor suspira tanto? Você não conhece o Zishan. Ele é do tipo que se vinga por qualquer ofensa. Ele certamente deixou ordens para o herdeiro antes de morrer. Amanhã, no máximo, virão atrás de nós. Em 10 anos, testemunhei verdadeiramente o declínio de um cultivador físico. O cultivo de Lu Ben hoje é até inferior ao meu. Mestre, com minha força atual, consigo nos proteger? Perguntei. Lu Ben balançou a cabeça. Tantos anos se passaram. Não conheço mais a linhagem Wong. Como antes. E o talento que Ziyi demonstra não é inferior ao de Zishan. Mas como você escondeu seu cultivo por anos, se vencer com um ataque esmagador no início, Ziyi provavelmente virá negociar. Enquanto conversavam, ouviram batidas fortes no portão. Eram pelo menos 5 pessoas lá fora. Mestre, tenha cuidado. Kanmao, lembre-se, não tire a vida dessas pessoas, nem destrua o cultivo delas. No máximo, deixe-os gravemente feridos por alguns meses. Caso contrário, não sobreviveremos sob o poder real. Assenti. E fui abrir o portão. Vi alguns eunucos liderados por Li He, vestindo mantos brancos. Olhando para mim com frieza, soltei um suspiro de alívio. Pensei que fossem especialistas ocultos do Reino Yin. Sendo eles, seria fácil. O que os senhores vieram fazer aqui? Perguntei educadamente. Li He deu um sorriso sarcástico. Kamau, você traiu o príncipe e se aliou ao rebelde Lu Ben. Acho que você não sabe o que o espera. Do que estão falando? Perguntei. Ignorando-me, Li He entrou na mansão com 6 seguidores. 3 cultivadores no estágio inicial da fundação. 4 cultivadores no pico do refinamento de Qi e um cultivador físico no estágio da fundação. Que grande honra para este velho! Lu Ben exclamou ao ver os 8. Li He, vendo que Lu Ben ainda fazia cena, ficou furioso. Velho, pare com essa calma toda! Quando eu arrancar suas mãos daqui a pouco, você saberá o que é sofrimento. Li He ordenou que o cultivador físico atacasse a mim. Os outros cercaram Lu Ben, sem dizer mais nada. Voei para um chute contra o cultivador físico. Nos olhos dele, parecia apenas uma tentativa desesperada. Seus movimentos são lentos demais. Ele disse com arrogância. Então, inclinou-se levemente para desviar do meu ataque. No entanto, minha velocidade aumentou bruscamente. O chute atingiu sua cintura com força. Ele sentiu uma dor excruciante e seu corpo voou para o ar. Mesmo tendo me controlado, ele não estava preparado. Então o chute foi o suficiente para que ele não levantasse mais. Kanmao, pegue a alabarda. Lu Ben, cercado pelos outros, gritou um aviso. Li He me olhou. Kanmao ocultou seu cultivo. Fomos enganados. Ele tem pelo menos o nível da fundação. Xian Yin vá detê-lo quase no mesmo instante. Xin Yin levou 2 cultivadores do refinamento de Qi para me interceptar com uma onda de energia espiritual. 3 pedras gigantes foram disparadas das mãos de Xian Yin, mas como um ataque lento me atingiria. Rolei e esquivei facilmente. Esse tipo de técnica em campo de batalha pode ser eficaz, usada numa ocasião dessas. É pura tolice. Antes que Xin Yin pudesse conjurar outra, corri diretamente na direção deles. A tal técnica de alabarda era só uma desculpa para enganá-los. Os 3 foram atrás de mim, esquecendo as consequências de deixar um cultivador físico se aproximar. Os 2 cultivadores de refinamento de Qi, diante de um cultivador físico forte, eram como mortais, sem resistência. Desferi um soco atrás do outro, ambos tiveram as pernas quebradas e caíram no chão, incapazes de levantar. Nesse momento, onde Xin Yin estava, surgiu uma rocha elipsoidal que
o envolveu. Ativei a técnica de defesa corporal, condensar a energia espiritual no punho e esmagá-lo com um soco. No entanto, Xin Yanyin não estava lá. Isso me deixou um pouco confuso. Ele ativou a técnica de escavação. Deve estar escondido em algum lugar debaixo da terra. Vou sentir a energia espiritual ao redor. Fechei os olhos. Após sentir as flutuações da energia, corri em direção ao portão principal. Pisei firme e o chão afundou instantaneamente. Quando a poeira baixou, eu já estava segurando Xin Yanyin pelo colarinho. Xin Yanyin cruzou o olhar comigo. Ele não conseguia dizer nada para implorar, mas seus olhos gritavam por clemência. Dei um soco e o apaguei. Joguei-o de lado como se fosse lixo e me virei para encarar. Li He. Ele escondeu o nível de cultivo com o chapéu. Vendo que a situação era desfavorável, ele recuou rapidamente. Após dizer isso, Li He ignorou os colegas. Lideraram a fuga usando técnicas de evasão. Os 3 restantes também fugiram da mansão aos tropeços. Eu até queria persegui-los, mas diante desses cultivadores em fuga, mesmo que eu corra rápido, não conseguiria alcançá-los tão cedo. Mestre, as técnicas de fuga deles são rápidas demais. Mesmo aquele cultivador de nível Lianqi, eu não conseguiria alcançar em pouco tempo. Disse eu, com pesar. Não precisa persegui-los. Já alcançamos nosso objetivo. Vamos jogar esses caras para fora primeiro. Joguei Xin Yanyin e os outros para fora da mansão. Então pensando naqueles 4 que fugiram, como se estivessem usando uma técnica leve. Decidi, silenciosamente, quando eu tiver chance, vou aprender uma técnica de fuga também. De volta à mansão, Lu Ben disse, seriamente, você já provou seu potencial até melhor do que eu quando jovem. Se Zi for um rei decente, ele não criará problemas para nós dois. Eu estava um pouco preocupado. Eu entendo, mestre, mas ocultar meu cultivo foi, sem dúvida, enganá-lo. Além disso, bati em Li He e nos outros. Mesmo que ele ainda queira me usar, dificilmente terá a mesma confiança de antes. Não precisa se preocupar com isso. O rei Yin e os outros monarcas. Até mesmo os nobres possuem um secretário. É possível firmar contratos com outros. Você jura lealdade ao rei. Ele jura lhe fornecer recursos. Mas cada um tem um limite de contratos. Com sua capacidade, Zi certamente lhe dará uma vaga. A quinzena seguinte foi tranquila. Zi assumiu o trono com sucesso. 3 dias depois, vi Zi sob a guia de Yugi. Mestre nacional pode se retirar. Com a saída de Yuji, logo no escritório, só restaram o rei, Yin, Zie e eu. Saudações, Vossa Majestade. Fiz uma reverência respeitosa. Qian Mao, hein? Zi veio sorrindo e estendeu a mão para me levantar. Você é um cágado reencarnado? Como conseguiu se esconder por tanto tempo? Parece que Yang Di tinha razão. Você realmente tem talento. Tudo graças à generosidade de Vossa Majestade. Se não fosse o Senhor me enviar à mansão e me permitir aprender com um bom mestre, como eu estaria aqui hoje? Bom, que saiba disso. Suas conquistas atuais, de fato, não seriam possíveis sem mim. Dito isto, a expressão de Zi mudou. Disse seriamente, seu mestre, Lu Ben, desobedeceu ordens e ousou afrontar o falecido rei. O falecido rei observa tudo do mundo imortal, para restaurar a honra do falecido rei. Você se dispõe a aprendê-lo bem pessoalmente? Majestade, meu mestre prestou grandes serviços ao reino Yin, embora tenha afrontado o falecido rei há muito tempo. Ele era um monarca benevolente e não guardou mágoa. Se condenar meu mestre, ou até executá-lo, não só desapontará o povo, como nem o próprio falecido rei gostaria de ver isso. Suas palavras fazem sentido. Zi não queria realmente matá-lo bem, apenas estava me testando. Soube, por Li He, que você aprendeu coisas valiosas na mansão. Parece que é hora de voltar para o meu lado. E então, você quer voltar? Mao sempre foi um servo de Vossa Majestade, e sempre esperei por suas ordens. Agora que o rei ordena, como ousaria recusar? Zi achava que esse Qian Mao seria outro Lu Ben. Quem diria que, embora tenha herdado os ensinamentos, sua personalidade é bem melhor. Muito bem. Você é em quem mais confio. Sendo assim, vamos firmar um contrato. Se alguém violar o contrato, sofrerá uma reação violenta, sangrará pelos 7 orifícios e morrerá. Um pergaminho de pele de carneiro e um pincel, formados por energia espiritual, apareceram nas mãos de Zi. Ele escreveu e desenhou, então me entregou. Peguei-lhe. O contrato determinava que em 30 anos, Zi forneceria recursos para o meu cultivo, e não poderia agir como meu inimigo. Em troca, eu aceitaria suas ordens, fazendo serviços de guarda, serviço militar, etc. E não poderia ser seu inimigo. Sob a instrução de Zi, furamos nossos dedos e selamos com sangue. No mesmo instante, senti uma limitação estranha, no nível da consciência do meu corpo. Qian Mao, disse Zi e seriamente. De hoje em diante, você é meu guarda da fundação do Reino Yin. Obrigado, Majestade. Eu estava radiante. Status alto e bom tratamento. Não havia nada que eu desejasse mais. De volta à mansão Lu. Contei-lhe o que aconteceu. Pedi que arrumasse suas coisas para mudarmos. Lu Ben não conseguiu me dissuadir. Levamos um dia para levar os pertences da mansão para a base de guarda. No dia seguinte, o eunuco Ma e Yugi chegaram. Logo de cara, 60 pedras espirituais, 100 quilos de carne magra, e esse seria o padrão mensal. E Yugi acompanhou o eunuco Ma. Eunuco, venha me ajudar no quarto de choque. Na sala de cultivo da base, depois que Yugi foi embora, o eunuco Ma me deu 2 pílulas de quebra-ossos em segredo de novo. Isto foi um presente de Sua Majestade. Melhora a força e a constituição física. Não conte a ninguém. Tome em segredo à noite. Mao agradece a Sua Majestade e agradece ao irmão Ma. Disse isso e dei um saco de prata a ele. Depois de me despedir dele, voltei apressado para a sala de cultivo. Lu Ben sabia que seu discípulo era obcecado por treino e já me esperava na sala. Como se sente com o apoio real? Acha que tudo ficou mais simples? Perguntou Lu Ben. Balancei
a cabeça. Só acho o mundo cada vez mais injusto. Para o povo, uma pedra espiritual. Basta para um mendigo viver sem preocupações. Mas aqui, o rei In facilmente me presenteia com coisas que valem uma fortuna mesmo. Agora, você consegue se concentrar nessas coisas. Comparado a você, eu tirei as 2 pílulas. Mestre, o eunuco Ma disse que são ótimas. A pílula de quebra de ossos é boa, mas a maioria só pode tomar 2 na vida. Tomar mais não só perde o efeito, como causa danos ao corpo. Você tem força nata perfeita para essas 2 pílulas. Segui o conselho de Lu Ben. Engoli uma pílula, sentei no arranjo e comecei a refinar o efeito. Quando abri os olhos novamente, já tinham se passado 6 horas. Lá fora, estava breu total. Senti que minha força física aumentou muito, equivalente a meio ano de treino normal. Com um efeito tão bom, tomei a 2ª pílula imediatamente. Sentei e continuei refinando. Após as 2 pílulas, senti minha força aumentar de 30 pH, NTAR, MA 50 pH, NTAR, M, e minha base estava mais sólida. Nos tempos seguintes, passei quase todo o tempo cultivando na base. Às vezes, recebia ordens de ZI para fazer trabalhos de escolta. 5 anos se passaram num piscar de olhos. Meu poder cresceu drasticamente nesse tempo. A técnica do corpo de Jade chegou ao 25º nível. Meu cultivo já atingiu o 7º nível do estabelecimento de fundação. O progresso não foi tão rápido, principalmente porque sei bem as desvantagens de ser apenas um cultivador físico. Usei muitas pedras espirituais para levar a técnica de respiração e vento ao nível máximo. Foi aí que descobri que as 2 técnicas eram na verdade técnicas irmãs. Ao dominá-las, desbloqueei instintivamente uma habilidade de combate, chamada técnica de explosão de vento. Pode inundar o corpo com energia por um curto período, aumentando drasticamente a velocidade e a força. Porém, o efeito colateral é consumir a vida do usuário. Quanto maior a força extra, maior o consumo de tempo de vida. Nesses 5 anos, Zi consolidou seu poder. Ele casou todas as suas irmãs com jovens cultivadores do reino. E, sob o pretexto de restaurar o passado, cobrou impostos de mineração dos clãs influentes. Tudo isso declarava ao mundo que o poder real voltava às mãos do rei. Após assumir, Zi centralizou o poder. A única coisa que o incomodava era o fato de que Song Fan, a quem ele incriminou, não foi capturado. Ao longo desses anos, Song Fan reuniu muitos cultivadores locais, fugindo com a ajuda deles e espalhando boatos contra o rei. Zi ficou muito irritado. Declarou no tribunal: ditarei uma proibição de cultivo. De agora em diante, quem não tiver o selo de cultivo oficial do reino não poderá permanecer no reino Yin. Quem quiser cultivar e servir ao reino poderá continuar normalmente. Brilhante, elogiou Yu Gi. Com isso, Majestade, você submete todos os cultivadores, enfraquecendo o povo para fortalecer a corte. Uma estratégia sem precedentes. Apenas alguns cultivadores podem se opor. Isso causará mais conflitos sangrentos. Preocupou-se Koi e Yang. Tenho vocês 2, Wei Yang e Kemal, como elite. Vão ao norte e ao sul para reprimir a todos. Quem ousar desobedecer. Isso nem precisa do exército. Não há risco. Chega de discutir. Já pensei em tudo. Como o Ben disse, o rei realmente começou a me enviar missões. Desta vez, Zi queria que eu fosse ao norte, reprimir os cultivadores das 5 regiões. Após me despedir de Lu Ben, liderando um grupo, comecei a jornada. Vale notar que meu subordinado era Li, que roubou minha comida anos atrás. A repressão foi muito tranquila. Os cultivadores locais não tinham força. No início, resistiram intensamente. Mas após um banho de sangue, eles só fugiam ao me ver. Ao retornar à capital, descobri que Li e os outros voltaram antes, para se reportar ao rei. Esse pessoal não trabalha bem, só sabe fazer intrigas. Mas eu não tinha lealdade ao reino de qualquer forma. Podem difamar o quanto quiserem. Quando encontrei Zi e, em vez de elogios, fui duramente repreendido. Ken Mu, nosso objetivo é atrair esses cultivadores, não torná-los nossos inimigos reais. Sua missão não era apenas reprimir, mas usá-los em favor da corte. Que teoria sem sentido é essa? Eu só sei que, após reprimir esses caras, eu poderia voltar a cultivar. Que plano é esse? O que isso tem a ver comigo? No entanto, só pude concordar, sem contra-argumentar. Desta vez, Mal agiu por impulso. Desde meio ano atrás, percebi que esse plano do Zi era uma pura fantasia. As famílias nobres da Inglaterra, sob o pretexto de cursos de aperfeiçoamento, estavam espoliando os cultivadores populares. Poucos cultivadores acabavam indo para a corte. As famílias viviam elogiando o rei inglês, dizendo que seus feitos eram inigualáveis. Lealdade à Inglaterra. Assim, absorveram as forças populares para si. Mais meio ano se passou. Song Fan se ocultou de vez. E não apareceu mais. A legitimidade de Zi já não corria riscos. No entanto, Zi não estava nem um pouco feliz. Após expandirem suas forças, aquelas famílias agiam com arrogância na corte. O poder escorria por entre seus dedos. O rei inglês logo seria apenas uma marionete. Antigamente, o rei da Montanha Roxa surgiu do nada, usando seus eunucos cultivadores para retomar o poder. Isso permitiu que a dinastia continuasse. Zi se achava superior, desprezava a cautela do rei da Montanha Roxa e queria estabelecer um governo ainda mais forte. Mas o resultado foi o oposto. Em uma reunião secreta, Zi convocou a mim, Wei Yang, Yu Ji e outros legalistas fiéis ao seu gabinete. Zi parecia extremamente frustrado, falando com desânimo. Neste último ano, vocês viram a insolência desses traidores. Eles ignoram as leis, desobedecem às minhas ordens e, ao recrutar cultivadores independentes, começam a se opor ao trono. Que audácia! Isso foi falha minha.
disse Ziyi. Wei Min balançou a cabeça, impotente. Majestade, eu avisei que isso seria difícil, mas o senhor insistiu, apesar dos avisos. Agora, a situação é um caos. Ziyi, cada vez mais irritado, questionou. Por que não me explicou os riscos claramente? Você apenas se opôs à política, sem explicar o motivo. Se tivesse me explicado os prós e contras, você acha que eu não ouviria? Wei Min hesitou por um longo tempo, suspirando apenas. Majestade, a culpa é minha. Eu via tudo isso de camarote, sentindo-me aliviado por não ter contado a Ziyi sobre os perigos do decreto de aperfeiçoamento. Naquela época, algum plano para conter essas famílias? Ziyi perguntou. Majestade, tenho uma ideia. Wei Yang sugeriu de repente. Já que existe um imposto sobre minas espirituais, por que não ir um passo além? Confisque o direito de mineração de todas as famílias. Se as pedras espirituais estiverem nas mãos do rei, não importa quantos cultivadores eles tenham, não terão que dançar conforme a música do senhor? Que é isso? Mesmo, eu não esperava isso. Wei Yang é ainda mais louco que o rei inglês. Isso é impossível. Wei Min exclamou bruscamente. Isso é o caminho para a ruína. Se fizer isso, em menos de um ano, os nobres se rebelarão. Humph, com medo disso, com medo daquilo. Que tipo de cultivador vocês são? Se algum desses insolentes ousar se rebelar, será a chance perfeita para testar. Se minha espada dourada ainda está afiada? Muito bem! Ziyi queria exatamente essa atitude, com talentos como Wei Yang ao meu lado. Como vou temer esses traidores? Amanhã, anunciarei isso na corte. Quero ver quem terá coragem de se opor. Ao voltar para meus aposentos, contei o plano de Ziyi a Lu Ben. Ziyi é tão audacioso. Isso é muito impulsivo. Ele acha mesmo que a família Ziyi vai vencer? As coisas ainda não chegaram a esse ponto. Mestre, acalmeze. Esta Inglaterra é da família Ziyi. Mesmo que o reino caia, não cabe a nós interferir. Como pode dizer isso? Lu Ben disparou com raiva. Se a Inglaterra cair, o povo sofrerá. Esta Inglaterra não é apenas da família Ziyi, é também do povo. De qualquer forma, Ziyi lhe deu um ambiente para treinar. Você deve aliviar suas preocupações. Além disso, discípulo, você já não é uma criança. Este é o seu auge. É hora de mostrar seu poder ao mundo. Seja como for, proteja a ordem real e cumpra seu dever. Eu já pensava assim mesmo. Não posso fazer mais nada pelo rei inglês, mas farei bem o meu trabalho. Garantirei a segurança de Ziyi. Com tudo que tenho, o grande caos se aproxima. Lu Ben suspirou. No dia seguinte, na corte, liderados por Liu Ziyi, foi apresentada a proposta sobre a nacionalização das minas espirituais. Assim que a proposta foi feita, gerou uma forte oposição. O filho do duque Zhengu, Mei Qiushang, liderou o protesto. Se fizerem isso, o mundo entrará em caos. Após as palavras ameaçadoras de Mei Qiushang, as vozes dos opositores ficaram ainda mais altas. Eles queriam afogar Yu Ge em reclamações. Ziyi não esperava que a resistência a essa reforma fosse tão grande, vendo que até os oficiais que antes o apoiavam, agora se opunham. Ziyi sentiu uma raiva imensa. Calem a boca, todos vocês. Se o mundo ficará em caos ou não. Não cabe a você, Mei, decidir. Majestade, se cometer tal tirania, o mundo certamente entrará em caos. As ordens reais não podem ser violadas. Uma vez publicado o decreto, todos devem obedecer. Onde está o caos? Se o senhor agir com tamanha tirania, eu, Mei, abdicarei do meu cargo e voltarei para resistir à sua opressão. Mei Qiushang disse isso e virou as costas para sair. Vendo a insolência de Mei Qiushang, Ziyi não o deixaria sair assim. Audacioso! Como ousa ser desrespeitoso diante de mim? Prendano, agora mesmo! Assim que Ziyi terminou de falar, Yu Ji correu em direção a Mei Qiushang. Mei não ofereceu resistência, deixando-a se capturar. Logo, os guardas entraram e levaram Mei Qiushang. Haha, rei tirano! Rei tirano! A Inglaterra cairá por suas mãos, sob seu manto real. Ziyi cerrou os punhos e disse rispidamente: Mei Qiushang desobedeceu ordens, desrespeitou a corte. Deve ser executado conforme a lei. Minha decisão está tomada. Confiscarei todas as minas do país, em prol da nação, para o bem do povo. Quem tiver minas privadas será considerado traidor. A discussão terminou sob os gritos de Ziyi. Contudo, ele subestimou o poder dos nobres. No dia seguinte, a cela de Mei Qiushang estava vazia. Mei Qiushang, sentado em sua carruagem, imaginou Ziyi pulando de raiva e não conseguiu conter um sorriso. Espere só. Uma nova dinastia será estabelecida. A família governante será a família Mei. Já pagamos um preço alto demais por isso. Após a fuga de Mei Qiushang, a situação da Inglaterra desmoronou rapidamente. O governo de Ziyi parecia estar chegando ao fim. Para resistir à tirania real, inúmeros nobres se reuniram nas terras do duque Zhenwu. Ziyi não temia esses rebeldes. Para suprimir a traição, Ziyi chamou o exército de fronteira para a capital, para proteger a cidade e esmagar a rebelião, prometendo títulos e terras após a vitória. Mas Mei Wen declarou publicamente que não desejava ver a Inglaterra mergulhada em guerra para resolver o conflito. Ele levou apenas 300 cultivadores nobres à capital para pedir que Ziyi revogasse o decreto. Essas 300 pessoas eram cultivadores que eles criaram. Ao longo dos anos unidos, eles podiam enfrentar um exército de 100 mil. Os dois lados ficaram frente a frente por meio mês. Ziyi também percebeu o truque de Mei Wen. Se ele enviasse o exército para fora, Mei Wen e os outros se dispersariam, tornando impossível rastreá-los. Sem escolha, Ziyi decidiu retirar o exército do norte, deixando apenas 500 dos melhores soldados, ordenando a Yu Ji que preparasse formações no palácio, prontos para o combate. Ziyi decidiu que o confronto final seria ali, no palácio. Do outro lado, ao ver que Ziyi realmente retirou o exército, Mei Wen
sem mais preocupações. Entrou na capital com seus 300 cultivadores. Seus traidores finalmente chegaram. Fizeram-me esperar bastante. Zi olhava para aqueles nobres que ele conhecia bem, com um olhar cheio de fúria. Não somos traidores. Chegamos a esse ponto, tudo por causa de você, tirano. Mei Wen disse com firmeza. A morte do antigo rei foi muito suspeita. Disse Azi, no palácio, que você o assassinou. Agora, vejo que era verdade. Mentiras absurdas. Chegando a este ponto, você só sabe caluniar. Mei Qiuxiang tomou o lugar de seu pai, Mei Wen, e gritou: tirano, soube que você imitava mal o antigo rei, cultivando cultivadores para seus fins. Hoje, por que não deixa seus subordinados lutarem contra os nossos? Ao ouvir isso, Ziyi ficou indeciso e olhou para Yu Ge. Yu Ji virou-se para Li Yi e disse: é hora de retribuir a gratidão real. Não se deixe enganar pela arrogância de Mei Qiuxiang. Ele não tem tanta habilidade no seu segundo estágio da fundação. Basta para matá-lo. Li Yi concordou, confiante. Trarei a cabeça daquele Mei e a oferecerei ao rei. No entanto, após alguns passos, algo inesperado aconteceu. Wei Yang, atrás de Li Yi, atacou. Uma espada dourada atravessou o peito de Li Yi. Li Yi não estava preparado. Ele nunca imaginou que alguém atrás dele o atacaria. Mas a surpresa não parou aí. No instante em que Wei Yang atacou, minha alabarda Qilin atravessou as costas de Wei Yang, fazendo-o atravessar de lado a lado. O que está acontecendo aqui? Ziv ficou em choque total, gaguejando de medo. Wei Yang virou a cabeça com dificuldade para mim. Eles não reagiram. Como você previu que eu atacaria? Na verdade, eu não sabia o que você faria. Apenas achei você muito suspeito. Com o inimigo à vista, você não demonstrava nenhuma atenção quando suprimiu os cultivadores do sul. Você fez um trabalho péssimo, permitindo que o Duque Zhenwu absorvesse muitos deles. Não achei que fosse leal ao rei inglês. Entendo. Quem diria que você era o mais ardiloso no palácio? Wei Yang disse com amargura. Meu filho, Mei Qiuxiang, vendo seu pai Wei Yang ferido, parecia devastado. Impossível. Como isso é possível? Ziyi não aceitava a realidade. Como a família Mei teve coragem de enviar um herdeiro tão talentoso para o palácio? Como? Wei Yang disse com desdém. Se não fizéssemos isso, como poderíamos resistir à crescente ambição da família Zi? Você é muito ignorante. Com meu talento, ao entrar no estágio de coleta de energia, poderei reconstruir minha carne. O que se perde sempre pode ser recuperado. Zi! E gritou de raiva. Seus traidores! Ama-o! Mate Wei Yang agora! As ordens, sem precisar de Ziyi. Eu não pretendia deixar Wei Yang vivo. Girei a alabarda Qilin, tentando finalizar Wei Yang, mas vi Wei Yang usando uma técnica de fuga, transformando-os em areia e entrando no solo. Senti a flutuação da energia espiritual e persegui Wei Yang. Aqui está! Localizei a posição de Wei Yang. Minha alabarda Qilin estava cheia de energia, prestes a dar o golpe final. De repente, uma longa espada voou em minha direção. Era Mei Qiuxiang protegendo o filho. Vendo que não conseguia me deter, ele só pôde usar sua carta na manga, a arte da espada imperial. Não tive escolha. Virei a cabeça da alabarda e, com um golpe, destruí completamente a espada voadora. Após a interferência de Mei Qiuxiang, Wei Yang conseguiu continuar sua fuga. Senti a flutuação da energia espiritual e notei que Wei Yang já tinha alcançado Mei Qiuxiang. Mei Qiuxiang protegeu Wei Yang atrás de si, mas sua expressão não parecia nada boa. Os outros não conseguiam ver o quão aterrorizante eu era. Mas Mei Qiuxiang sabia bem. Este garoto, merecedor do apelido de Pequeno Lu Ben, tinha uma força realmente extraordinária. Naquele momento, não me dei ao trabalho de falar com Mei Qiuxiang. Com um salto, encurtei a distância entre nós, com o próprio filho logo atrás. Mei Qiuxiang não tinha para onde recuar. O velho, Mei e Wen Yi já não esbanjava aquela confiança de antes. Ordenou apressadamente que seus cultivadores fossem resgatar Wei Yang. Ao perceber a situação, Zi ordenou imediatamente que Yuji ativasse a formação. Assim que a formação da ilusão espiritual foi ativada, embora Mei Wen pudesse dissipar a ilusão facilmente, ainda assim, acabou ganhando tempo precioso. Enquanto isso, eu já estava travando uma batalha intensa contra Mei Qiuxiang. Mei Qiuxiang era um cultivador refinado e possuía uma técnica de espada de alto nível. Porém, diante da minha alabarda Qilin, ele só podia se defender passivamente golpe após golpe, em menos de 20 segundos. Mei Qiuxiang já tinha esgotado um terço de sua energia espiritual. Vendo que meus ataques eram cada vez mais ferozes, Mei Qiuxiang, pensando em recuar, aproveitou uma brecha na minha guarda. Girou o corpo e canalizou sua energia para fugir. No entanto, no instante em que deu um passo, foi atingido por um golpe de energia, que o cortou ao meio pela cintura. Ziyi, sendo da linhagem real, naturalmente conhecia a técnica suprema do norte. Espantado, exclamou. Quem diria que Kamau já teria levado a técnica suprema do norte ao domínio pleno? Wei Yang não é páreo para ele de forma alguma. Na verdade, eu nem tinha chegado ao 5º nível da técnica. Tinha apenas aplicado um pouco de energia ali, mas eu não me importava em deixá-lo acreditar nisso. O pai, Wei Yang, finalmente voltou para o lado de Mei Wen e seu grupo, mas teve que assistir, impotente, ao próprio pai ser brutalmente morto por Kemou para salvá-lo. Wei Yang, tomado pela raiva e desespero, com as mãos trêmulas, retirou um comprimido do bolso e o engoliu. Mesmo após ingerir o remédio, o corpo de Wei Yang continuava extremamente debilitado. O dano causado por aquele golpe não poderia ser curado por uma simples pílula. Majestade, os traidores estão sem fôlego. É a hora perfeita para atacar. Aproveitei a oportunidade e sugeri a Zi. Exército, atenção, avançar! Seguindo a ordem de Zi e milhares de cultivadores
avançaram. Ziyi estava decidido. Ele iria exterminar todos aqueles rebeldes. Velho General Mei, você não disse que havia reforços na capital? Se não os chamar agora, quando será? Vendo que a situação estava crítica, Zhu Kefen disse, ansioso. Mei Wenheng olhou para Wei Yang, dando a entender que o nível de cultivo de seu neto já não era um reforço suficiente. Zhu Kefen entendeu o olhar de Mei Wenheng e disse, apressado, velho General Mei, você nos arruinou! Seu neto é talentoso, sem dúvida, mas foi emboscado pelo eunuco traidor e está gravemente ferido. Ele não serve mais para lutar. A culpa é toda minha. Kamou escondeu bem seu jogo? Fui enganado por esse canalha. Wei Yang disse, segurando o peito. Agora, só lutando até a morte. Teremos uma chance de sobreviver. Zhu Kefen exclamou, desesperado. Que você teme? Que venham todos os cães de Ziyi? Não tenho medo desses covardes. Mei Wen soltou um bufo frio, puxou a espada Zengu e entregou a Wei Yang. Disse baixinho, Yan Yang, se não houver como vencer, use esta espada e fuja com o seu talento, desde que você viva. A família Mei ainda terá um dia de glória, vovô. Wei Yang, pela primeira vez, sentiu ódio de sua própria incompetência. Se eu tivesse sido um pouco mais cauteloso, se eu tivesse seguido o que meu avô e meu pai disseram, agora as coisas não estariam assim. Anteriormente, o plano de Mei Wenheng era que Wei Yang fingisse um duelo com o Mei Qiuxiang, perdesse a luta de propósito para ser capturado, e depois se juntasse ao lado da família Mei, para abalar o moral das tropas do Rei Águia. Mas Wei Yang, sendo esperto demais para o próprio bem, achou que Ziyi não era grande coisa, e por querer eliminar Li He, cometeu um erro crasso, levando a família Mei ao fracasso total, com a alabarda em mãos. Avancei na liderança contra o grupo de cultivadores. A alabarda ceifava a vida dos seguidores de Mei Wen. Quem Mao tem uma coragem divina. No futuro, ele não será inferior a Lu Ben. Zi elogiou, sem hesitar. Se hoje não fosse pelo desempenho surpreendente de Quem Mao, ele provavelmente teria caído. Fomos enganados por Mei Wen. Corram! Vendo que a situação estava perdida, Zhu Kefen gritou furioso e fugiu. Na frente, o destino quer o fim da minha família Mei. Mei Wen exclamou com tristeza. Num piscar de olhos, os inimigos já estavam à sua frente. Mei Wen deu um rugido e liderou seus guerreiros leais para dentro da formação de Ziyi, apenas para ganhar tempo para a fuga de Wei Yang. A grande batalha logo se tornou uma perseguição unilateral. Mei Wen queimou sua energia espiritual e morreu em combate. Vários cultivadores correram para cortar sua cabeça e ganhar uma recompensa. Porém, uma técnica secreta da família Mei fez o corpo dele explodir, matando uma dúzia de cultivadores gananciosos. Eu me voluntariei para perseguir Wei Yang, o que deixou Ziyi ainda mais satisfeito, chamando Ken Mun de um servo verdadeiramente fiel. No caminho, sob o pretexto de caçar Wei Yang, aproveitei o caos para ir ao escritório de Ziyi. Até onde? Eu sabia. Era lá que o Rei Águia guardava seus manuais de técnicas. Fiz uma triagem rápida. Peguei um de cada tipo, exceto os do elemento vento, sobre os livros de artes marciais. Eu não tive tempo de conferir com calma. Então peguei apenas os de nível comum superior. Meu inventário já estava lotado. Tirei minha túnica para embrulhar tesouros e corri de volta para a ala dos criados. Fui ao quintal e encontrei um lugar escondido. Enterrei apressadamente todos os livros. E só então vesti a roupa para continuar a perseguição. Eu achava que seria impossível achar Wei Yang, mas num caminho remoto que levava da capital real. Ao monte atrás, encontrei um cultivador caído. Era Xiang Yin, aquele que seguira Li He até a mansão Lu. Xiang Yin e gemia de dor no chão, com um ferimento profundo no lado esquerdo do abdômen. O que aconteceu com você? Perguntei, enquanto me aproximava. Xiang Yin abriu os olhos atordoado, e ao reconhecer quem era, disse, depois que você matou o velho traidor Mei Qiuxiang, eu segui aquele animal do Wei Yang, quando ele fugiu silenciosamente do campo de batalha. Eu fui atrás dele. Não esperava que ele fosse tão astuto. Armou uma emboscada e me feriu. Estreitei os olhos, filtrando rapidamente a autoglorificação de Xiang Yin. Provavelmente, ele alcançou Wei Yang, não deu conta dele e acabou sendo ferido. Ora, Xiang Yin não conseguiu lidar nem com um cara que já estava ferido. Se ele não estivesse ferido, você já estaria morto agora, certo? Diga-me, para onde foi Wei Yang? Logo ali, um pouco antes, ele fugiu para o monte atrás, onde ficam os túmulos reais. Segui na direção que ele indicou, até chegar à entrada do palácio subterrâneo dos túmulos. Assim que ia entrar, ouvi uma repreensão. O que está fazendo? Este é um local sagrado. Como ousa invadir com essa alabarda? A voz me parecia familiar. Era Kui Min, que fora exilado por Zi. Para aquele local, oficial Kui, sou eu, seu humilde Can Mao. Recuei um pouco da minha cautela. Kui Min, por mais que fosse alguém comum, era absolutamente fiel a Zi. Ao notar minha humildade, Kui Min não continuou a me repreender. Apenas perguntou o motivo da minha vinda. Contei sobre o complô da família Mei e Kui Min ficou furioso. Wei Yang é o mais odioso de todos, mas ele realmente não veio por aqui. Vá procurar em outro lugar. E não deixe que ele escape de jeito nenhum. Entendido? Contanto que os túmulos reais estejam seguros, está bem. Can Mao se retira. Disse isso e desci apressado a montanha. Kui Min me observou ir embora, ficando ali parado até eu desaparecer de vista. E só então se virou e entrou direto nos túmulos reais. Num canto jazia um cadáver. Era justamente Wei Yang, o homem que eu perseguia. Mestre, você simplesmente o deixou ir? Kui Min disse para o corredor escuro e profundo. Logo, um eco rouco respondeu. Ele é apenas um cultivador corporal. Mesmo que tenha alguma habilidade agora,
é apenas força bruta momentânea. Não crie complicações. Não deixe que ele estrague nosso plano maior. Enquanto isso, ao descer a montanha, minhas costas estavam encharcadas de suor. Ao retornar, senti uma exaustão súbita. Quando vi Kuei Min, senti que algo estava estranho. Os túmulos reais têm um problema. E o próprio Kuei Min também tem, a ponto de eu nem querer saber mais de Wei Yang. Só queria descer a montanha e voltar ao palácio. Ao passar pelo caminho onde encontrei Xi Yingyin, coloquei-o nas costas, que já estava inconsciente, e fui embora. Apressado, nessa altura Zi provavelmente já sabia que tinha vencido a batalha. Embora o caminho para a vitória tenha sido tortuoso, o vencedor ainda era ele, Zi. E então, conseguiu pegar Wei Yang? Zi perguntou. Balancei a cabeça. Ele correu rápido demais. Se Xi Yingyin tivesse conseguido segurá-lo um pouco, talvez eu tivesse conseguido capturá-lo. Zi franziu o senho ao olhar para Xi Yingyin, tanto tempo investido em seu treinamento, e nem deu conta de um Wei Yang gravemente ferido. Deixe para lá, Zi. Sentindo o entusiasmo da vitória, disse. Wei Yang é só um pequeno covarde. Se ele fugiu, que assim seja. Agora, o importante é restaurar a ordem e eliminar as tropas rebeldes naquela noite. Zi realizou um banquete de celebração no palácio. Diante de todos, ele elogiou publicamente minha bravura e perguntou que recompensa eu desejava. Aproveitei a chance e pedi uma técnica de fuga adequada para cultivadores corporais. Isso naturalmente fez a impressão que ele tinha de mim diminuir, mas diante de tantos convidados, ele acabou me dando a recompensa com um sorriso. Técnica de fuga do fantasma de nível profundo inferior. Desta vez, adquiri muitas técnicas e queria muito me isolar para treinar. Porém, estava claro que a guerra em Yin estava longe de acabar. Zi não queria liderar a campanha pessoalmente. Então, me deu o comando, liderando 30 mil homens da Guarda Imperial da capital, junto com parte das tropas de fronteira, formando um exército total de 50 mil homens, marchando ao sul para pacificar os rebeldes. É claro que eu não entendia nada de estratégia militar. Por isso, Jiguang, um veterano das fronteiras, tornou-se o vice-comandante, ajudando a gerenciar o exército. Outono de 799 do calendário do Imperador Dragão. O rei Yin reuniu 30 mil soldados imperiais e 20 mil das fronteiras para formar o exército. Ken Mou foi nomeado o Grande Marechal e Jiguang como vice-marechal. Partindo para a Guerra Primavera de 800 do calendário do Imperador Dragão. O exército de Ken Mou cercou a prefeitura do Oeste. Os remanescentes da família Mei resistiram desesperadamente. Contudo, Ken Mao, como comandante, agiu como um soldado de vanguarda, liderando o ataque às muralhas, como um verdadeiro deus da guerra. Conquistando a prefeitura do Oeste, Ken Mou proibiu o exército de saquear, mas ninguém o ouviu. Furioso, Ken Mao procurou Jiguang para dar a ordem. Jiguang recusou. Disse que os soldados lutaram arduamente. Como estragar a festa deles? Eu ordeno que faça isso. Essas pessoas não são rebeldes. Não deveríamos arruinar a vida delas. Eu disse, com firmeza, cada um de nós deu muito de si. Para conquistar esta cidade, agora o marechal quer interferir nisso. Ao ouvir as palavras de Jiguang, senti vontade de xingar. Eles realmente deram muito de si? Não foi ele quem liderou a carga na muralha. É uma ordem minha. Você não vai obedecer? Tirei a alabarda Qilin do meu inventário. Ken Mou, você é só um eunuco aos olhos do rei. Acha mesmo que é um marechal? Jiguang não temeu. Ele é o cunhado de Zi e sempre fingiu respeito comigo. Mas por dentro, estava insatisfeito há tempos. Meu cargo é este. Embora nestes dias eu não tenha interferido no exército, isso não significa que minha palavra não valha nada. Cale a boca! Um eunuco como você não tem qualificação para comandar. Por que sacou sua arma? Quer me matar? Você teria coragem? No fundo, Jiguang nunca, jamais respeitou esse Ken Mao. E quando entrei em conflito com ele, os outros generais escolheram ficar do lado de Jiguang. Pelo bem do povo na cidade, eu não podia recuar, já que Jiguang quer morrer. Então vou realizar o desejo dele. Balancei a alabarda Qilin. Jiguang caiu com uma expressão de descrença. Por causa desses miseráveis, esse eunuco realmente teve coragem. Balancei a cabeça. Impotente, você também é um cultivador. Por que valorizar tanto esses bens mundanos? Fui eu quem conquistei esta cidade. Se eu disse que não é pra saquear, ninguém saqueia. Primavera, ano 800, da era do Imperador Dragão. Conflito entre Jiguang e Ken Mou. Ken Mao mata Jiguang. Ordena ao exército que não saqueie a prefeitura ocidental. A prefeitura ocidental é preservada. Depois Ken Mou vai até a mansão do Duque Zhengu. Tenta levar a família Mei para a capital. A família Mei resiste. Incendeiam a mansão. O fogo consome tudo. Ninguém sobrevive. O príncipe Yin, ao saber da crise no oeste, enfurece, destitui Ken Mao do cargo. Ordena que tragam Ken Mao de volta. Fim da farsa de um eunuco como marechal. De volta ao palácio. Zi pergunta com raiva. Expliquei que Jiguang desobedeceu ordens. Insistiu em saquear a prefeitura ocidental. Por isso, eu o executei, pensei ter evitado um massacre. A prefeitura ocidental é território do próprio reino Yin, certo? Não ajudei o Zi com isso, mas ele não foi grato. Pelo contrário, achou que eu fiz tempestade em copo d'água. Isso também me deixou irritado. Embora Zi estivesse furioso, o reino Yin precisava do meu poder agora. Então, ele fingiu me perdoar. Mas por dentro, já planejava como se vingar daqui a algumas décadas. Um rei tão frio com o seu próprio povo. Agora vejo a verdadeira face de Zi. Não sei porquê, mas em meu coração surgiu a ideia de tomar o lugar de Zi. Claro, por enquanto é só um pensamento. Depois,
desse incidente, fui desprezado por Zi e por um tempo, mas ele não rompeu comigo totalmente. Os recursos de cultivo mensais continuavam chegando. Isso era exatamente o que eu queria. Voltei pra câmara e entrei em reclusão. Foram 10 anos de isolamento. A técnica do corpo de Jade chegou ao 30º nível. Ainda faltam 3 níveis. Mas a cada nível, o treinamento se torna extremamente difícil. Meu nível de cultivo alcançou o 10º nível da fundação. Acima disso, é o estágio de coleta de espírito. Dependendo da técnica de controle do sopro e vento, minha expectativa de vida é de uns 120 anos. Daqui a 12 anos, meu corpo começará a declinar. Mergulhei de cabeça no cultivo novamente. Mais 10 anos se passaram. Ano 820, a técnica do corpo de Jade chegou ao 31º nível. A maior mudança foi na defesa. Armas comuns já não podiam me causar um arranhão. Nesse momento, meu corpo já tem 58 anos. Pelos próximos 60 anos, pretendo focar no cultivo mortal. Mas o tempo é impiedoso. Mal passou um mês de reclusão. Veio a má notícia. Lu Ben está gravemente doente. Este ano, o Ben completou 100 anos. Todo o seu cultivo já se dissipou. Ele perdeu quase todos os dentes. Seu corpo está magro como bambu. Seu rosto está coberto de manchas da idade. Ao vê-lo bem assim, mestre, mesmo eu, que já vi tanta morte, senti um impacto enorme no coração. Kenmu, Lu, Ben sabe como está seu corpo. Ele me olha com um ar de libertação, a maior conquista da minha vida. Não foi o que conquistei nas batalhas, mas ter tido um discípulo como você. Mestre, este discípulo é inútil. Não consegui prolongar sua vida. Lu Ben balançou a cabeça com dificuldade. Viver 100 anos neste mundo e ter um fim pacífico, já estou muito satisfeito. Mas, deitado na cama, Lu Ben esforçou-se para se levantar. Você é diferente de antes. Você é forte agora, mais forte do que eu era na minha época. Por que fugir? Como praticantes de corpo, o que buscamos senão a glória? Você já tem quase 60 anos. Por que ainda se esconde neste lugar? Faça isso por mim, Ken Mao. Mostre ao mundo o poder da técnica do corpo de Jade. Mestre, eu irei buscar essa glória. Economize suas forças. 2 lágrimas escorreram pelo meu rosto. Foi a primeira vez, após tantos anos, que a vida e a morte me tocaram assim. Ainda tenho um pouco de força. Não quero morrer deitado como um cadáver. Por mais alguns meses, Lu Ben estendeu o braço, pedindo que eu o ajudasse. Com meu apoio, Lu Ben sentou-se com dificuldade e disse: sua técnica da alabarda do norte, os outros acham que você a dominou. Mas eu sei que você usou outro método. Esse é seu segredo. Não vou investigar. Você não é mais jovem. Não sei se ainda conseguirá avançar nesta vida. Por isso, antes de morrer, vou executar a técnica da alabarda do norte para você uma última vez. Espero que lhe seja útil. Não, mestre, não pode. Rápido, me dê a alabarda Killing. Quero dançar com ela uma última vez, enquanto ainda tenho forças. Estamos no outono. Entre as folhas douradas que caíam, um velho frágil brandia a alabarda Killing. Seus movimentos eram lentos e desajeitados. Ninguém diria que ele estava executando a famosa técnica do norte. Em 3 minutos, Lu Ben demonstrou o acúmulo de toda a sua vida, sem se prender a golpes específicos. Mesmo com seus movimentos lentos e fracos, pude ver a versatilidade de seus ataques e a precisão de sua técnica. Ao vê-lo Ben cair, após o último golpe, soube que nunca mais poderia aprender com ele. A técnica da alabarda do norte, que eu nunca conseguia completar, finalmente se tornou perfeita. Mas não conseguia sentir alegria, pois a pessoa mais importante tinha partido para sempre. Nos arredores da capital, há um pequeno rio, chamado Rio Chong, também conhecido como o Rio do Retorno. Dizem que é onde o povo Yin teve sua origem. O túmulo de Lu Ben fica perto do Rio Chong, lembrando do último desejo dele. Decidi falar com Ziyi quando voltasse. Ao longo desses anos, Ziyi controlou completamente o reino Yin. Agora, o único inimigo externo é o Donji. No escritório, o eunuco Yang relata: Vossa Majestade, o Duque Kemal veio visitá-lo. Kanmou, Ziyi disse com desprezo. Tantos anos se passaram, ele não saía de casa. Quase esqueci que esse homem existia. Ele ainda pode ser útil. Deixei entrar. Depois que o eunuco Yang saiu, logo me levou diante de Ziyi. Ao ver aquele rosto envelhecido, Ziyi não pôde deixar de suspirar. Dizem que o cultivo de corpo é um caminho menor. Diante do tempo, como o corpo é frágil. Pensando nisso, Ziyi tentou, por conta própria, sondar meu cultivo, mas o resultado o deixou suando frio. Ele simplesmente não conseguia detectar qual era o nível de Kenmou. Majestade, há 20 anos, pelo bem da segurança do povo da cidade. Por impulso, executei um general da corte. Fiquei em reclusão por 20 anos, para pagar pelo meu crime. Hoje, cumpridos os 20 anos, venho prestar contas. Kenmu, parece que você colheu muito nesses 20 anos. Sua força aumentou muito, não? Ziyi fingiu calma ao dizer isso. Eu respondi com indiferença. Sim, agora meu nível superou o estágio de coleta de espírito. Mesmo tentando manter a compostura, Ziyi ficou chocado ao ouvir isso. Faz muito tempo que não surge um mestre de coleta de espírito no reino Yin. Kemal, fico feliz por você reconhecer seu erro. Estamos precisando de pessoas talentosas. Imagino que tenha ouvido falar. Os Donji atacam nossas fronteiras repetidamente. É hora de uma campanha no leste, para feri-los profundamente. Já ouvi sobre o assunto, Majestade. Se deseja, assim, serei a vanguarda. Bom, muito bom. Pode se retirar. Ziyi acenou com a mão. Primavera. Ano 821 da Era do Imperador Dragão. Ziyi imobiliza o exército, decidido a dizimar os Donji. Essa batalha expandiu o território em 1000 quilômetros. Incontáveis Donji foram mortos. Capturei o rei Lai dos Donji no campo de batalha. Verão de 822, após a captura do rei Lai, ele foi usado por Ziyi como um troféu
e levado à capital. Ele se rendeu publicamente a Zi. Zi então o libertou. A ameaça na fronteira leste foi removida. Ganhei muito prestígio com essa batalha, mas também a má fama de um deus da morte. Ao retornar à capital, achei que tinha cumprido o último desejo de Lu Ben. Preparei-me para visitar o túmulo dele. Mestre, realmente não sirvo para essas disputas. Existem segredos que só eu conheço. Com minha habilidade de reencarnação, estou destinado a escalar mais alto e alcançar níveis ainda maiores. Por isso, preparei-me para continuar a reclusão. Enquanto falava, percebi que algo estava errado no túmulo de Lu Ben. Embora parecesse intacto, havia sinais de que tinha sido escavado. Será que foi um ladrão de túmulos? Pensando nisso, eu pedi desculpas ao meu mestre. E cavei para verificar, descobri que o caixão estava vazio. Isso não foi roubo, franzi a testa. Os pertences funerários estavam intactos, mas o corpo de Lu Ben sumiu. Foi Uzi? Minha fúria explodiu. Parece que essa é a única explicação possível.